Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 142. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo o Arthur Cunha. Fala, Felipe, tudo bem? Lavamos as mãos e vamos para um novo início de temporada agora, né? Parece que o time vai engrenar. Então, começou a temporada agora, parece, né? Pelo jeito. Temos aqui comigo também, com a gente, na verdade, Tatiana Cazorla mais uma vez. E parabéns, Tati, gravando no dia do aniversário. Oi, gente, obrigada pelas felicitações. Ganhei um presente de aniversário que foi uma vitória domingo. E bora lá continuar. Pois é, vamos aí, Patriots venceu bem esse Dolphins. Tem muita pergunta da galera aqui perguntando se esse Dolphins é tudo isso ou não, se o Patriots melhorou, se não melhorou. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Antes a gente tem os nossos recados de sempre. Uma notícia aqui, até um aviso meio técnico, mas eu acho legal falar pra galera, que é o seguinte: como todo mundo sabe, a partir desse ano, dessa temporada, a gente fez a parte de colaboração pro site, direto no site agora. Então você pode ir lá, usar seu cartão, usar seu PayPal, faz tudo pelo site lá direto, no nepatriotas.com.br/colabore. Você já vai lá e já consegue fazer como se fosse uma loja virtual. Você faz a sua colaboração a partir de R$5. Importante, conseguimos nessa semana o protocolo SSL, que é uma coisa bem técnica, mas é importante porque é um protocolo de internet que mostra que o site é seguro. Ou seja, toda vez que você der a informação do seu cartão de crédito pro PayPal, por exemplo, ou pro PagSeguro, essa informação não passa pela gente. Então a gente não vai saber os dados que você coloca lá. Essa é uma das coisas aqui bem básico, explicando bem básico o que o protocolo SSL faz e para que ele funciona. Então ele deixa o site seguro para compras. Então a gente sabe que a maioria das pessoas ouve a gente faz um bom tempo, sabe que a gente não ia fazer besteira com isso, mas a gente achou importante conseguir esse protocolo, pra gente deixar bem claro que as coisas aqui são sempre muito limpas, 100% honestas. E vale sempre lembrar, se você puder colaborar, se você quiser colaborar, é importante pra gente. A gente paga hospedagem de site, paga hospedagem de podcast, tem um monte de gastos aqui com Patriotas. E lembrando que toda colaboração que vem vai pro projeto, vai pro fã-clube Patriotas. A gente não recebe nada disso, nosso trabalho é 100% gratuito. Mudando aqui, dona Tati, falando mais agora, não falando de coisas chatas, de coisas técnicas, temos a nossa coluna Fantasy que o Vinícius faz pra gente toda semana, e que semana passada acertou em cheio, falou que quem quisesse ir num jogador dos Patriots pra ir no Sonny Michel, e o Sonny Michel jogou bem. Então, legal lembrar todo mundo, né, Tati, que até se você não joga Fantasy, ou se você não tá interessado na informação do Fantasy, querendo ou não, ela é uma coluna de análise do próximo jogo, dos nossos jogadores, dos matchups, que vale ler, né, meu? Sim, na última coluna ele colocou, né, os possíveis recebedores que o Tom Brady ia ter no jogo, deu um recapzinho do desempenho, né, e quem foi de Michel se deu bem pra caramba. É bom pra quem joga Fantasy, às vezes eu sempre recebo uma mensagem: quem você acha que eu escalar? Então, entra lá naquele site, no Patriotas, que toda semana o Vinícius tá falando sobre isso lá. Exatamente, aproveitem lá, como reforçando, não é só para quem joga Fantasy, é uma análise de, querendo ou não, é uma análise do jogador dos Patriots contra o matchup que ele vai enfrentar no próximo jogo. Então não se assustem com o nome. Se você não joga Fantasy, vale ler ela também, e se você joga, mais ainda. Falando em Fantasy, Arthur, como é que tá os nossos líderes aí das 3 ligas, Red, Blue e White? Então, nessa semana 4 a gente teve mudança na dianteira de todas as 3 ligas. Na Red a gente tem agora liderando o RTB United Silva, na Blue o Gronk mais 10 e na Liga White o Danny Etling Fax. Belo nome aí desse líder da Liga White. Minha situação tá muito boa. Semana passada... Não tá não, você não é líder.
Não, mas pera lá, eu posso explicar. Eu dei um show porque eu passei de 100 pontos nos dois times. E na Blue, eu também tô 4-0. Só tô um pouco atrás porque o Gronk mais 10 também tá dando outro show. Eu adoro os nomes. Como é que era aquele, Arthur, que eu sempre torcia? Ele não tava nesse ano, né? Como é que era o... Era Cabrito de Piripiri. Cabrito de Piripiri, saudades dele. Se você tá ouvindo a gente, Cabrito, saudades aí, cara. Bora pro programa. Bora lá começar esse podcast Patriotas 142. Uma pergunta, bom, pra variar, várias perguntas. A gente tem que agradecer a todo mundo, seja pelo Twitter, @NEPatriotas, seja pelo Instagram, NEPatriotas. Todo mundo mandando coisa pra gente aqui. E uma pergunta que foi recorrente aqui, várias pessoas. Vou usar dois nomes aqui, mas várias pessoas mandaram. Que foi o Caxambi White Dogs e o Pedro, por exemplo, falaram aqui, ó. Jogamos bem ou Miami teve um apagão? Aí o Pedro colocou: esse jogo é parâmetro para dizer que a defesa melhorou ou os Dolphins foram muito mal mesmo? Seu Arthur, eu achei que foi um mix de duas coisas aí. Com certeza os Patriots jogaram bem, melhor do que vinham fazendo. Com certeza o ânimo que a gente falou, uma coisa que a gente falou semana passada, que parecia aquele time que não estava afim de jogar futebol americano, esse ânimo foi completamente outro. Acho que isso ajudou muito. Teve algumas coisas táticas aí que a gente vai puxar no meio do programa até pra gente ilustrar um pouquinho mais, mas no geral veio com mais vontade, então isso fez o time jogar bem. E também eu acho que Miami deu uma bobeada aí, assim. A gente até na semana passada falou, né, que não era tudo esse time pra estar 3-0, pra todo mundo achar que ia deslanchar. Mas eu acho que eles bobearam um pouquinho, assim, até no plano de jogo, sabe? Eu achei que foi um plano de jogo meio ingênuo de Miami, que logo no começo viu que não tinha muito o que fazer, sabe? Então, eu concordo com você. O próprio técnico dos Dolphins, o Adam Gase, disse que se surpreendeu que os jogadores dos Patriots estavam muito físicos na partida. Ele não esperava isso dos atletas de New England, mas para mim a vitória contra os Dolphins foi mais mérito dos Patriots. Mais mérito porque, como você disse, o time entrou com um ânimo totalmente diferente para a partida. Parece que todas as broncas que a gente deu aqui no podcast, todas as broncas que vocês, torcedores, deram no Twitter, em todas as redes sociais do time, surtiram efeito, e com certeza Bill Belichick não estava nada satisfeito na semana de treino que antecedeu a partida. Então, para mim, foi mais mérito sim do time, principalmente na defesa. Eu acho que foi um dos melhores jogos defensivos que eu já vi os Patriots fazer aí nos últimos anos. Tudo bem que não era um ataque que não tinha um quarterback elite, não tinha um recebedor elite, não tinha um running back elite, mas era um ataque que, querendo ou não, venceu 3 partidas e a gente praticamente anulou ele, que só conseguiu fazer 7 pontos ali já no garbage time. Tati, o Arthur falou aí que não é um time que tem muito talento, mas é isso que se tem que fazer quando se enfrenta um time desse: ir lá, dominar e vencer fácil. E muitas vezes a gente vê os Patriots sofrer nessas situações. Domingo foi completamente diferente, né? Sim, até os Patriots sofreram pra caramba em Detroit, que eu não esperava. É um time que tem talentos, mas não tem... Eu não acho que seria um ataque que ofereceria tanto perigo igual aconteceu. Quando eu escrevi ontem, eu tava super empolgada, assim, e nosso Patriots tá voando. Hoje eu já dei uma baixada de bola. Penso que, concordo com vocês, que é mérito do Patriots, mas ingenuidade do Dolphins também. Tô feliz com o jogo, e teve um seguidor que falou no Twitter também que a nossa defesa vai ser testada só na semana 6, quando enfrentar o Chiefs. E eu tô pensando nisso desde quando a gente perdeu pro Jaguars. Acho que a gente pode entrar direto já nessa questão da defesa, então, que o Wagner Silva mandou pra gente aqui, ó: o que vocês acharam da atuação da defesa contra os Dolphins? Finalmente o Hightower apareceu nessa temporada.
Eu acho, Arthur, que não é parâmetro. Do mesmo jeito que pra mim o jogo contra Detroit não foi parâmetro pra falar esse é o time dos Patriots, esse jogo de Miami também não é parâmetro pra falar esse é o time dos Patriots. Acho que a gente dá pra piorar, como a gente já viu, e dá pra melhorar ainda. Então eu ainda espero um pouco mais, sabe? Eu não acho ainda que os Patriots ainda são os Patriots de 2018, sabe? Então, pra mim também não pode ser parâmetro pro decorrer da temporada, porque a gente ainda vai enfrentar ataques muito perigosos, como o do Chiefs, que a Tati falou, o do Packers, o do Pittsburgh Steelers, mas pra mim eu acho que a partida contra o Dolphins foi o teto que essa defesa pode chegar. Eu não vejo ela conseguindo fazer outra partida em tão alto nível, porque pra mim foi uma combinação de fatores, porque a gente teve um pass rush produtivo, um pass rush modificado da semana passada, porque a gente teve a volta de Trey Flowers, um jogador que a defesa dos Patriots é mais dependente nessa temporada, e os números comprovam isso. A gente teve John Simmons estreando, ocupando o lugar ali do Keonta Davis, que não conseguiu boas atuações nas semanas anteriores, e principalmente a gente viu um grupo de linebackers veloz, um grupo de linebackers ágil, e que mesmo sem Jamal Bentley, que vinha sendo aí discutivelmente o principal nome do setor, conseguiu dar conta do recado. O Van Noy pra mim foi o nome que mais se destacou da unidade, mas só que a gente tem que ressaltar o Hightower, que voltou a jogar bem, e até o Orlando Roberts conseguiu uma boa atuação. Só que acabou ali se lesionando no finzinho da partida. Vamos torcer pra não ter sido nada grave com ele. Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que até a hora que a gente for falar do ataque, pra mim, duas coisas que é o mais básico do futebol americano aconteceram no domingo, que foi as nossas duas linhas venceram o jogo já desde o começo. A gente viu, por exemplo, contra Detroit, os caras corriam com a bola, tinha jogada que, assim, depois de 5 jardas alguém ia relar no running back, que a gente estava sendo arrastado. O jogador, nosso front seven estava jogando de patins contra Detroit. Não aconteceu isso contra Miami. A gente viu um outro front seven. Concordo que o Flowers ajuda bastante, mas a gente viu eles vencerem na trincheira ali, e a mesma coisa aconteceu no ataque. Eles conseguiram mostrar já de início que o jogo corrido ia funcionar para o nosso ataque e não ia funcionar para o ataque deles. Então acho que isso já foi uma grande pedaço do jogo, grande fatia do sucesso da defesa dos Patriots. E o Wagner fala do Hightower, que a gente veio falar dele aqui, que ele teve problema, que ele estava jogando mal, e eu falei já na pré-temporada que eu tô um pouco assim com o Hightower. Para mim, o que eu acho que o Hightower funcionou? Ele não jogou o jogo inteiro, ele jogou 53% só da partida. Então eu acho isso inteligente. Porque, Tati, o que eu vejo do Hightower? Hightower tá ficando velho. Hightower teve várias lesões. E se tem uma coisa que você perde quando você tá ficando velho depois de lesões, é velocidade, é agilidade. E é isso que a gente tá vendo dele um pouco no campo. Tem hora que ele, como o cara, eu não lembro do nome do cara, falou, pra gente, parece que ele tá jogando de calça jeans. O que eu acho que eles fizeram? Eles colocaram o Hightower menos tempo em campo, então ele não cansou tanto. E o Hightower jogou não tanto como um pass rusher, como a gente viu desde a temporada passada eles tentarem fazer isso e não deu certo com o Hightower. O Hightower não tem mais essa agilidade, essa velocidade para fazer isso. Eles deixaram ele jogando mais como um middle linebacker ali, mais no meio do campo, porque daí, com o tempo, passa os anos, ele teve que trabalhar com o que ele ganha mais, que é inteligência, é estudar o jogo, é a esperteza dele. Então, você não forçou o Hightower a ter que ser um atleta, você forçou o Hightower a ter que ser um estudioso do jogo, um inteligente. E aí que eu acho que o Hightower jogou melhor. Sim, até o Belichick ressaltou isso quando questionado essa semana, que ele jogou mais instintivo e que ele sabe ser inteligente na hora que o time precisa dele. Infelizmente, vários dos nossos defensores estão ficando velhos, né? O pessoal lá da secundária também. Então, vai ter que se reinventar com base na inteligência. Eu creio que é isso que a gente vai fazer de agora pra frente. A gente tá vendo um Van Noy indo mais pra cima,
que quando você vê o Van Noy, você nem parece que ele vai conseguir alguma coisa, mas ele consegue, ele tá conseguindo chegar lá, a gente já viu ano passado também. Então eles estão soltando mais o Van Noy pra essas coisas que o ano passado, volto a repetir, acharam que o Hightower poderia fazer, tá sendo mais com o Van Noy e estão deixando o Hightower correr menos, como você disse, ótima palavra, ser mais instintivo, usar mais a inteligência dele dentro do jogo, sabe, Arthur? Eu vejo muito isso. Acho que pra mim a linha ali ganhar o jogo corrido e o Hightower de um jeito mais inteligente já fez uma baita diferença na defesa. Sim, o Michael Lombardi, que é jornalista americano, ele comentou sobre a situação de Hightower nas primeiras 3 semanas, criticou a atuação do capitão dos Patriots e até deu uma sugestão dos Patriots já alinhá-lo como defensive end, porque para ele ser agora simplesmente um pass rusher, um jogador para jogar ali em cima da linha de scrimmage. Mas eu acho que não seja por aí, até porque se a gente trazer o Hightower para defensive end, a gente vai enfraquecer muito o grupo de linebackers, que já está enfraquecido agora com a ida do Jamal Bentley para injury reserve. Então eu acho que é mais como você falou mesmo, trabalhar a inteligência do Hightower, como o Tati falou, trabalhar o instinto do jogador do camisa 54, que a gente ainda sabe que ainda tem muito a oferecer aos Pets. Tivemos a estreia de Josh Gordon, que ficou de fora na primeira oportunidade, mas jogou contra Miami no domingo. O Pickle Rick tá mandando aqui pra gente se a gente gostou da atuação do Gordon. Tati, pra mim ficou claro uma coisa na questão do Gordon. A torcida abraçou ele já, porque na hora que ele faz aquele primeiro catch, todo mundo, tipo, mano, como se tivesse sido um touchdown. Sim, foi muito bonito. E eu gostei, eu prestei muita atenção em como os jogadores trataram ele depois da jogada, depois que ele fazia um catch e tal. E vou até puxar um nome aqui que a gente já vai falar dele, o Hogan. O Hogan toda hora ia lá, dava um tapa na cabeça dele, é isso aí, vamos aí, tá bem. Eu acho que, tipo assim, o time meio que abraçou essa situação do Gordon fora do campo e falou, vamos tentar transformar esse cara de novo num jogador, sabe? Eu acho é um fato. O Patriots abraçou o Josh Gordon nessa vinda. Achei muito importante o fato de terem colocado ele do lado do Tom Brady no vestiário. O Matthew Slater falou que ia ajudar. Então tá todo mundo bem disposto a receber ele para ver se ele deixa os problemas extracampo de volta. E eu acho que é muito importante essa acolhida para ele dar o sangue no time para fazer a diferença. Então, tô bem feliz, assim. A torcida acolheu, os jogadores já abraçaram. Eu acho que vai dar bom resultado. Como eu falei, não espero que ele seja o salvador da pátria, mas acho que vai colaborar bastante no ataque. É bom ter um outro cara grande nesse time, né? Não ser só o Gronk ser aquele monstro ali alinhado. Você vê o Gordon, que diferença que ele é dos outros caras, né? Pra gente é bom ter um receiver assim também, né, meu? Sim, é essencial, porque os Patriots não estavam com recebedores, tirando o Gronk, que conseguia vencer no matchup 1 vs 1 contra o cornerback rival. Não conseguia ter um wide receiver que pudesse se desvencilhar na marcação cerrada. E Josh Gordon traz isso ao time. Claro que Edelman também vai trazer na sua volta já contra os Colts, mas só que nessa partida contra Miami, Josh já conseguiu integrar isso ao nosso plano ofensivo. Ele conseguiu 2 recepções para 32 jardas, sendo que foram 2 recepções para a conversão de terceira descida, e ele também sofreu uma falta em uma terceira descida que propiciou o first down automático para os Patriots. Então, assim, não foi uma partida com grandes números, mas nas jogadas que ele apareceu durante os 18 snaps, ele foi bem importante para a manutenção do ataque em campo. A gente soltou um texto já na segunda-feira, tô colocando o link aqui para quem quiser ver, que o Edelman vai voltar agora, já tá liberado. E agora vem essa questão, né, Arthur, de como que vai ficar esse ataque com a volta do Edelman. E o Gerardo Arcanjo mandou aqui pra gente qual que é a expectativa nossa pro retorno dele agora na semana 5. Acho interessante que a gente tem que lembrar que o Edelman tá voltando de lesão. Se eu não me engano, o último jogo oficial dele foi o Super Bowl 51. Foi. Sim. Não adianta achar que o Edelman vai chegar e resolver todos os problemas. E eu nem quero, Arthur, que o Edelman volte recebendo 15, 20 bolas por jogo,
Porque, tipo, voltar de uma lesão dessa é sempre complicado pro jogador, principalmente na confiança ali de tomar o tackle, de correr, né, cara? Sim, durante seu período suspenso aí nas 4 primeiras semanas, Edelman trabalhou bastante no condicionamento físico, porque ele tá voltando de uma lesão seríssima que rompeu os ligamentos do joelho, e também durante esse período suspenso ele fez treinos, fez workouts com o Rob Ninkovich, ex-defensive end e um dos ídolos dos Patriots. Então, assim como você, eu também não espero um impacto assim imediato de Edelman por conta dessa questão da lesão, por conta que ele tá voltando a jogar na partida oficial desde o Super Bowl 51, mas assim, claro que traz um ânimo não só para os jogadores, mas como também para a torcida, porque Edelman é um dos ídolos dos Patriots, um dos melhores recebedores da história da franquia, e ele é um jogador muito enérgico, ele é um jogador que chama muita partida para si, que chama a responsabilidade e que traz a torcida para dentro de campo. E eu acho que a volta dele vai influenciar bastante na atuação do Chris Hogan. Até o Edgar Antunes Filho perguntou pra gente: cadê o Hogan nesse plano de jogo? Apagado demais. Alguma explicação? Então, Edgar, pra mim essa volta do Edelman vai poder liberar um pouquinho mais o Hogan. Eu vejo o Chris aparecendo ali muito no slot, que não é bem a função dele, e agora com o Edelman de volta, a gente vai poder liberar um pouco mais do camisa 15 pra fazê-lo aparecer mais, porque realmente o Hogan tá sumido. Na partida passada, ele atuou 86% dos snaps, foi o wide receiver que mais jogou pelos Patriots, mas ficou sumido durante grande parte do confronto. Eu vejo, isso é uma das coisas que pra mim mais afeta o Hogan. Eu não vejo o Hogan como um receiver pra ser o receiver número 1 do time. Eu acho que quando ele precisa ser esse receiver, quando ele precisa aparecer, quando depende só dele, ele não rende tanto. Ainda mais trabalhando no slot, como a gente tá vendo. O ano passado a gente já viu dar errado também. O Edelman voltando, assumindo esse slot, com o Hogan indo para a ponta, que é onde é mais o negócio dele. O Dorsett aparecendo, com o Gronkowski, de repente um Josh Gordon entrando cada vez mais e ganhando espaço. Acho que aí a gente vai ter um Hogan mais dentro do que ele consegue fazer e rendendo mais, sabe? Sim, eu concordo. O Edelman chegando, ele vai ficar mais solto. E acho que a gente vai poder contar mais com ele, torcendo para ele fugir das marcações e voltar a fazer recepções e touchdown. Tô com saudade do Hogan, confesso. Foi um jogador que eu fui me apegando desde 2000 e... Quando ele entrou? 2016? Acho que foi, né? Então, assim, tá desaparecido mesmo, mas... Digo mais, gente, eu tô muito empolgada com a volta do Edelman, sabe? Eu acho que vai dar todo um gás no ataque, mesmo ele não aparecendo tanto nos primeiros jogos. Nossa, faz muita falta a energia dele dentro de campo. E só dele já tá ali no slot já vai dar outra cara, eu tenho certeza. Uma das coisas que eu vi, eu não lembro qual jornalista que falou, mas que o Edelman tá com um sentimento de que ele tá devendo pro Brady, pro Gronk, pros companheiros dele por causa da questão dele ter sido pego no doping lá, essas coisas. Ele tá com esse sentimento de que ele tá em falta com os caras. Então, um Edelman que, como vocês lembraram aqui, já é muito empolgado, muito dentro do que ele tá fazendo, muito dentro do campo ali, querendo fazer tudo. Imagina um cara desse com o sentimento de que tá devendo alguma coisa. Acho que só pode dar certo. É só porque mesmo que talvez ele não apareça tanto em campo, eu gosto muito da postura dele durante a partida. Uma coisa que sempre me emociona muito é os sounds dele durante o Super Bowl 51. Que mesmo quando a gente tava assim, lascado, o cara tava lá na sideline falando pro time, vamos embora, que vai dar. Então, é isso que eu espero dele. Arthur, vou emendar uma pergunta aqui do Felipe Von Zub. Sou eu mesmo, é a pergunta minha. Cara, eu acho assim, até escrevi no texto lá que o Gordon pode ganhar espaço nesse time e a gente pode acabar vendo Gordon e Hogan nas pontas, Edelman de slot com Gronkowski, que já acha um baita de um quarteto. Mas você vê que você acha que talvez o Hogan pode acabar perdendo nessa história e o Gordon acabe ganhando a vaga do Hogan e fique Dorsett, Hogan, Edelman e Gronk, por exemplo? Pergunta difícil desse tal de Felipe Von Zuber. Mas, assim, eu acho muito precipitado ainda.
porque querendo ou não, o Josh Gordon chegou há 2 semanas, só tem 2 recepções com a camisa dos Patriots. Hogan já tá no time desde 2016, sempre foi bastante elogiado, tanto por McDaniels quanto por Bill Belichick. Tem até aquela questão da relação do Hogan com o Lacrosse que faz Belichick o adorar ainda mais. Então eu acho ainda um pouco cedo. Para mim, Hogan está sendo meio que sacrificado de sua função original com a suspensão de Edelman. Então assim, para mim, quando o camisa 11 voltar, eu acho que a gente vai ver um ataque montado mais com Gronk como tight end, Edelman no slot, Hogan e Dorsett. E aí o Josh Gordon pode se integrar aos poucos. Mas tem um fato que a gente não pode negar, é que o Josh é mais talentoso que Hogan. Então se esse talento conseguir sobressair em New England, como conseguiu em suas primeiras temporadas pelo Cleveland Browns, aí sim eu acho que tem chance do Gordon aparecer mais no time. Eu penso nisso até no texto, eu nem pus essa situação exatamente porque eu concordo com você, acho que ainda é cedo para ir lá e mexer em Hogan. Acho que de princípio a briga vai ser mais Gordon e Dorsett. Mas eu acho o Gordon diferente do Dorsett e do Hogan. Então acho que se ele entra, o Hogan sempre foi muito utilizado para esticar o campo, um cara que consegue atacar o fundo, e o Dorsett, tendo a velocidade que ele tem, talvez mais pra frente a gente possa acabar vendo que Dorsett e Hogan dispute essa vaga aí de quem estica o campo, de repente. Vamos ver, é uma coisa pra gente ficar de olho. Arthur, outra coisa que a gente não pode deixar de falar é a questão do ataque. A gente viu que acabou de falar dos receivers aí que tende a melhorar, já foram melhor, mas como eu lembrei no começo do programa, o jogo corrido entrou e isso mudou completamente, né? É a base do futebol americano. Quando você tem o jogo corrido, tudo tende a fluir melhor, e foi o que a gente viu. Na semana passada a gente recebeu um monte de pergunta falando do Sonny Michel, que o Sonny Michel não ia prestar para nada, e agora a gente vê ele jogando bem, fazendo várias jardas e conseguindo pela primeira vez ter um jogo inteiro, quando quase todas as vezes que ele pegou na bola ele jogou bem. Eu acho sim que ele jogou muito bem, que ele teve uma atuação melhor, mas a gente não pode deixar de falar que a OL jogou muito, muito melhor também, ajudou ele, né? Sim, a OL voltou a atuar em alto nível, coisa que não via acontecendo na partida contra os Lions, nem na partida contra Jacksonville. E pra mim o grande destaque dela nesse começo de temporada não vem sendo o Shaq Mason, que a gente elogiava tanto, não vem sendo nas pontas com o Cannon, nem com o Trent Brown, apesar de estarem fazendo trabalhos sólidos, mas sim, o principal destaque para mim é David Andrews, o nosso center, capitão da equipe, e que é atualmente o segundo center mais bem avaliado pelo Pro Football Focus na temporada 2018. Para mim o Andrews está sendo uma grata surpresa, ele que ano passado estava no nível um pouco inferior aos seus companheiros titulares, mas só que nessa temporada ele está atuando muitíssimo bem. Uma coisa que eu acho também que até funcionou mais e não ajudou isso tudo, mostrou também, deixou bem claro ali como eles jogaram melhor, foi que os pullings funcionaram muito mais. A gente viu jogada ali, o touchdown do White que ele corre, tem um pulling todo confuso de 2 jogadores ali, bonito de ver, e é mais o que a OL dos Patriots está acostumado a fazer, o que a gente está acostumado de ver o Dante Scarnecchia ir lá e aprontar com esses caras, deixar a DL do outro lado boba, sem saber quem que vai bloquear ela. Então acho que isso ajudou também. E uma outra coisa que também a gente não pode deixar de falar é no Devlin, que fez um baita de um jogo, e nos Tyrants também, inclusive do Dwayne Allen. Dwayne Allen jogou muito bem, bloqueou muito bem. O pessoal esquece dele porque ele não pega a bola, mas o Allen jogou muito bem nos bloqueios também e ajudou o Sonny Michel. Uma coisa também que, para todo mundo que estava em dúvida aí do Sonny Michel, a gente não pode esquecer 2 coisas importantes. O cara, 3 na verdade, o cara veio de uma lesão que tirou ele da pré-temporada, ele não fez a pré-temporada inteira, e ele é um rookie na NFL. Uma das coisas que você mais ouve jogador falar que é o maior problema da transição do college para a NFL é a velocidade do jogo. É o quanto os linebackers são muito mais rápidos, é o quanto a linha de defesa, que tem os caras que são gigantes e correm como se não fossem. A gente não pode esquecer que o Sonny Michel está tentando encontrar um caminho, está tentando se acostumar com essa NFL, e que quando ele joga mal como jogou contra o Lions,
fica difícil também você querer que o cara tire da manga sozinho e faça o melhor jogo da vida dele, né? Importante essa questão da pré-temporada, até a gente já trouxe isso antes falando do Philippe Dorsett, né, da melhora, que o ano passado ele chegou depois, a temporada já tinha começado, e esse ano participou da pré-temporada e começou bem. O Sonny Michel passou por isso também. Eu confesso que sou ainda uma das pessoas desconfiadas com ele, muito desconfiadas. Comecei o jogo muito puta com ele. Mas deu pra ver uma mudança até na postura dele durante as corridas, assim. Ele fez cada movimento que no decorrer do jogo eu falava, meu Deus, eu acho que o Burkhead talvez não vá fazer tanta falta. Então, tô cabreira ainda, mas confiando mais. Não esqueço que ele correu só 34 jardas contra o Jaguars e o Blake Bortles correu 35. Não esqueço, tô magoado. Scorcio 12 mandou aqui pra gente, bem direto. J.C. Jackson ou Eric Rowe para a secundária, Arthur? Lembrando que Jason McCourty no fim veio para ser corner, parecia que ia ser safety e agora tá tendo que jogar de corner e até que não tá tão mal, né? Pelo contrário, ele tá até bem. Pelo ranking do Pro Football Focus, ele é o 6º cornerback da liga mais bem avaliado. O que é uma surpresa para um jogador que não vinha bem no training camp. E além disso, ele conseguiu outra boa atuação contra o Miami Dolphins. Cedeu pouquíssimas jardas. Eu tenho o número aqui, em 3 passes para a direção. Ele só acabou cedendo uma recepção para 11 jardas. Então o irmão do Devin está conseguindo se encontrar nessa defesa. Claro, ele não é o principal nome do nosso grupo de cornerback, mas ali na função de CB2, com o Eric Rowe lesionado, ele está conseguindo dar conta do recado. E respondendo a pergunta de Eric Rowe e J.C. Jackson, para mim não custa mais nada testar o JC. Ele teve um passe no sala de sua direção contra os Dolphins e conseguiu uma interceptação. Enquanto o Rowe, que apesar de não ter jogado por estar com a virilha lesionada, é o cornerback da equipe que está em seu pior momento na temporada. Inclusive é o que tem o maior número de rating cedido ao quarterback adversário. Então, para mim, é uma troca que, se Brian Flores e Bill Belichick resolverem fazer, deve ser acertado. O Jonathan Jones vem sendo o nosso maior problema hoje na secundária, sem dúvida nenhuma. Ele que atua basicamente, exclusivamente no slot. Ele tem 17 passes cedidos até agora, são 25,7% de todos os passes que a secundária cedeu, e ele tem 225 jardas cedidas, que é 29,3% de todos os passes, de todas as jardas que a secundária cedeu. Talvez, Arthur, o Rowe já jogou como slot, não foi a melhor coisa do mundo, mas já jogou. Talvez a gente possa até ver que o Jason possa ficar na ponta junto com o Gilmore. E no fim, quem tem que trabalhar aí, Rowe, J.C. Jackson e o Jonathan Jones, é para essa vaga do slot aí, que tá sendo um problema, porque se continuar desse jeito, essa discrepância grande, vai ser um negócio que os ataques vão saber que, vamos trabalhar em cima do Jonathan Jones, que pode ser que funcione, né? Sim, como você disse, os números não mentem. O do Jonathan Jones, ele veio de uma off-season turbulenta, porque ele passou a grande parte dela lesionada, mas só que na semana de estreia contra os Texans, ele conseguiu uma partida impecável, não cedendo nenhuma recepção, mas de lá pra cá desceu a ladeira. Como você disse, é o jogador que mais cede jardas no time, e pra mim é outra troca que, se feita, deve ser acertada. A gente pode testar, tem outras opções para testar no slot, como você disse, eu vejo essa formação de McCurry na ponta, Gilmore no outra, aí entrando o J.C. Jackson e o Rowe competindo por essa vaga no slot do Jonathan Jones. E lembrando também que ainda tem o Keon Crossen, só que está lesionado também, o free agent não draftado. Para terminar esse assunto Dolphins, o Renan Santana e um monte de outras pessoas mandou pra gente. Aliás, não posso mentir, a gente vem recebendo desde a semana 1 esse tipo de pergunta. E tá na hora da gente falar disso, Arthur. Brady está se precipitando nessas interceptações, Brady tá caindo de produção. Como que você vê essa questão do Brady, que tá errando passe, não tá um pouco descalibrado, tá tomando interceptação? Como é que você vê essa questão do Brady? É complicado, mas eu tenho que concordar com os nossos leitores nesse ponto. Brady não tá conseguindo repetir suas atuações de temporadas passadas nesse início de 2018. É evidente isso, e não são apenas nas interceptações. Ele tá lançando muitos overthrows
tem vezes que parece que ele tá mostrando até um pato morto pro recebedor agarrar a bola. Então, assim, tá um Tom Brady diferente do início dos outros anos, tá um Tom Brady diferente do que a gente tá acostumado a ver, mas só que pra mim é muito cedo pra falar, Brady tá caindo muito de rendimento, ele nunca mais vai ser o mesmo. Tati, mas será que é Brady que está jogando mal, ou a forma que esse ataque que tá nascendo aí em 2018 com receivers que não estão rendendo tanto, será que não é isso que tá fazendo o Brady se precipitar, como disse o Renan? Ou será que é tipo ele sozinho ali que tá jogando pior? Pra mim é falta de confiança ainda no grupo de recebedores que se formou esse ano. Ele tá sem o Edelman, ele perdeu a Amendola, Brandon Cooks, que jogou muito ano passado, tá tendo que se alinhar com o Patterson, o Dorsey, que tá jogando mais. Então, eu, com minha visão otimista, vejo mais que é só uma falta, assim, de dar liga, entende? Pra ele parar de lançar os patos mortos, como o Arthur falou. Acho que até por isso, às vezes, as chamadas das jogadas são mais corridas, até por eles já saberem disso que tá acontecendo, sabe? Eu acredito que é falta de um pouquinho de entrosamento, um pouquinho de confiança. Eu adiciono nisso a questão da linha ofensiva. Eu acho que o Brady é uma junção aí de saber que será que se eu vou lançar esse cara vai pegar a bola? Será que o cara vai fazer a rota certa? Junto com, se eu segurar um pouquinho mais essa bola, eu vou tomar pancada e posso sofrer um fumble. Acho que a OL precisa se acertar para deixar o Brady mais tranquilo, como a gente já viu que eles começaram a se acertar. Os receivers precisam, como a gente falou aí, o Edelman volta a assumir o lugar dele, o Hogan volta a assumir o lugar dele, começa a ser um time mais certinho, sabe? Menos adaptado, e aí eu acho que o Brady tende a se sentir mais confortável e voltar a ser um Brady normal. Porque você pega as duas interceptações dele do domingo, as duas, a primeira, na verdade, ele falou que o Rolando McClain fez uma baita de uma jogada e pegou ele de surpresa, mas você vai ver a jogada, ele lança com um cara em cima dele, tomando a pressão, ele ia tomar o sec, ele solta a bola. E a segunda, mesma coisa, ele solta a bola com o cara em cima dele. Então, eu acho que é um mix disso tudo, Renan. Não sei, não acho que seja só o Brady que esteja jogando mal, não. Eu acho que é um mix desse ataque que não se encontrou 100% e que não fez o Brady se sentir confortável ainda, se sentir confiante para as bolas que ele solta. Como já é costume, a gente tem aqui hoje o David lá do Potros BR, um site que cobre o Indianapolis Colts, e ele vem falar um pouquinho de pontos fortes e pontos fracos do Indianapolis Colts, times que a gente já enfrenta nessa quinta-feira. Vamos ouvir. Fala pessoal do Patriotas, beleza? Aqui quem fala é o Davi do @PotrosBR no Twitter e participante do podcast Colts Brasil no Fambonanet. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do podcast e vamos falar um pouco dos pontos fortes e fracos do Indianapolis Colts para esse jogo contra New England. Começando aqui pelos pontos fortes, eu acredito que o principal destaque do Colts nesse início de temporada seja a linha defensiva. O Colts tem conseguido pressionar bem os quarterbacks adversários com uma característica interessante, que é fazer isso só com os 4 jogadores ali da trincheira, e contra o Patriots do Tom Brady isso é essencial, porque a gente sabe que se pressionar o Brady via blitz, ele consegue explorar muito bem o espaço que esse tipo de chamada deixa ali pelo meio de campo e machuca as defesas adversárias, e contra o Colts não seria diferente. Então esse é um bom fator aí pro Colts. O corpo de linebackers do Colts também tem jogado bem, principalmente contra o jogo terrestre, que é liderado ali pelo Darius Leonard, calouro que tem chamado bastante a atenção de toda a liga aí nesse início de temporada. E outro ponto forte que eu não poderia deixar de citar é o Andrew Luck, que parece que voltou aos melhores dias, principalmente depois dessa grande atuação contra o Houston Texans aí no último domingo, que ele passou para mais de 460 jardas e 4 touchdowns. Ele que vinha sendo um pouquinho criticado por atuações fracas diante do Washington Redskins e do Philadelphia Eagles, mas a gente sabe que ele, confiante com o ritmo de jogo, é um perigo para qualquer defesa, e eu acho que pode ser um fator aí que pode desequilibrar aí o confronto a favor do Colts aí na próxima quinta-feira. Bom, falando de pontos fracos agora, eu acredito que o principal no Colts seja a linha ofensiva.
O setor ainda é muito instável, principalmente por conta dos tackles que não estão rendendo bem. O Anthony Castonzo, o left tackle titular, está fora por lesão desde a pré-temporada e o coach tem rotacionado alguns jogadores por ali que não se afirmaram ainda. Pelo lado direito, o Denzel Good, que teoricamente é o titular, mas que também teve problemas de lesão no training camp na pré-temporada, voltou agora e foi muito mal nesse último jogo contra o Texans. Então, realmente ali os tackles estão permitindo muita pressão em cima do Andrew Luck, que prejudica todo o ataque do Colts. E o interior da OL também ainda está um pouquinho aquém das expectativas, mesmo depois do draft do Quentin Nelson. Outro ponto fraco que eu posso citar aqui também é a secundária do time, que ainda está meio perdida por esse esquema de marcação por zona implementada pelo Matt Eberflus, coordenador defensivo do Colts, e os desfalques que o time carrega para essa partida de quinta-feira, que são o T.Y. Hilton, que não deve jogar com lesão na coxa, o Jack Doyle, que é dúvida, assim como o Anthony Castonzo, como já tinha dito, e provavelmente o Kenny Moore, um dos poucos cornerbacks que se salva nesse elenco. Então é isso, pessoal. Agradeço a oportunidade de participar do podcast do Patriotas e torcendo aí para que seja um grande jogo na próxima quinta-feira. E um bom jogo a todos aí, um abração. Na quinta-feira, o time jogou no domingo, quinta-feira, Gillette Stadium já tem Colts em casa, Dona Tati, para enfrentar. Primeira coisa que eu acho que é importante lembrar, e eu acho até que normalmente é um problema, mas eu acho que vai ajudar em algumas questões, são esses poucos dias de preparação. Inclusive o Bill Belichick falou que, já sabendo que isso aconteceria, ele simulou essa questão na pré-temporada, de não deixar os caras treinarem no domingo, voltar na segunda para jogar na quinta. Então eles deram uma simulada nisso. Mas o que eu quero falar normalmente nesse jogo da quinta-feira os times vão para o jogo com um playbook um pouquinho mais simplificado, porque não dá muito tempo de preparar nem nada, e isso pode ser bom para Josh Gordon, que acabou de chegar aí, basicamente estão usando as jogadas mais simples, então a gente pode até ver ele ter mais oportunidades dentro de campo, e pro próprio Julian Edelman, né, que tá voltando e de repente não precisa pegar tudo no meio da correria. Eu acho que isso pode até acabar sendo aqui um benefício, principalmente para esses dois jogadores pra gente. Então, eu concordo com você que Josh Gordon pode ter chance maior de aparecer. Julian Edelman não vai ficar sobrecarregado. Acho que o Gronk não vai jogar, então talvez um outro tight end pode aparecer mais. Pelo que o David falou aqui, pressão no quarterback e linebackers bons são os dois pontos fortes de Indianápolis. Normalmente, até o David falou ali, o Brady trabalha muito bem nessa blitz, nessa pressão. Ele consegue encontrar bem um passe que faça com que isso não se torne tanto pressão. Mas como a gente falou agora há pouco aqui, um dos problemas que ele está tendo é não confiar tanto na proteção que ele tem da OL. Será que a gente vai ver um Brady ainda preocupado com essa pressão e os Colts fazendo diferença nisso, como o David falou? Ou a simples volta do Edelman, por exemplo, que normalmente é a válvula de escape dele, já vai ajudar bem e a gente vai ver um Brady trabalhando bem com essa pressão que vem pra cima dele? Então, eu acho que a volta de Edelman é muito importante por isso, porque é aquela válvula de escape dos passos curtos de Brady. Mas a gente tem que saber o quão integrado o Edelman vai estar no playbook da equipe. Bill Belichick deu entrevista nessa terça e meio que freou um pouco o ânimo da torcida, falou que Edelman tá 1 ano fora e vai ver como as coisas vão ocorrer ao longo da semana, então não deu garantia de uma presença muito majoritária de Edelman na partida. E essa questão do pass rush dos Colts, para mim é o único ponto que a equipe de Indianapolis pode sonhar de vencer essa partida. É conseguir pressionar Tom Brady sem mandar blitz, conseguir pressionar Brady com os 4 homens. Para mim essa é a única maneira de Indianapolis conseguir sair vitorioso do Gillette Stadium, coisa que não consegue obter o feito desde quando o Peyton Manning era o quarterback da equipe. De lá pra cá foram vários sacodes que a gente deu nos Colts. O general manager deles, depois daquele episódio, Josh McDaniels, até falou que a rivalidade tá de volta, mas assim, rivalidade de volta pode até estar. Só que tudo indica que eles vão continuar tomando sacode, porque o time dos Colts, nesse início de ano, a gente viu na semana passada contra o Houston Texans o papelão que o time cometeu arriscando aquela quarta descida na linha de 43, uma coisa assim bizarra. Então, tô colocando muita fé nesses Colts não, acho que vai ser uma lavada dos peitos. Adoro quando o Arthur começa a falar como estou aqui imparcial, analisando, e aí ele não aguenta e vira torcedor. É muito da hora quando isso acontece.
Tati, o David falou pra gente também que o L deles é um problema, que eles vêm sofrendo pressão. A gente viu o John Simon começar com a gente agora contra os Dolphins e jogar bem, Trey Flowers de volta, a gente falou que o front seven jogou melhor. É também um bom jogo, se essa OL sofre problema, é um bom jogo pra esse front seven engatar de vez, pegar no tranco e de repente derrubar o Andrew Luck algumas vezes aí, né? Sim, tem um perfil do Colts no Twitter que o nome é Help Andrew Luck. Eu acho que é isso que vai acontecer na quinta-feira. Até porque ele não tem um bom desempenho. Já quando ele joga no Gillette Stadium, ele tem um histórico de 4 touchdowns e 9 interceptações. Aí pensa, a pressão no menino, o sec. Então assim, coitado, eu acho que eu tô com o Arthur nessa daí, vai sofrer demais. Uma coisa que eu quero falar também que o David levantou é essa questão dos corners. Vou ficar muito de olho em ver como esses recebedores dos Patriots, não só tirando o Julian Edelman ali, mas Hogan, o próprio Dorsett, o próprio Patterson, vai conseguir atuar, porque mesma coisa que eu falei do front seven, é uma boa oportunidade para engatar, para pegar no tranco e esses caras mostrarem que eles são receivers sim e que eles conseguem pegar essa bola. Então essa é uma das coisas que eu quero ficar de olho em como vai funcionar, ou se o Brady vai ter que ir só desesperado no Edelman ali. Isso é uma coisa que a gente não pode ver acontecer e a gente não quer ver acontecer. E tem duração curta, porque quinta-feira já tem Patriots em campo e a gente não vai esperar até a próxima terça, a gente já vem gravar provavelmente na sexta ou no sábado, mas aí no final de semana com certeza vocês já vão ter episódio novo para ouvir agora sobre o Indianapolis Colts. Vamos ver se Arthur e Tati vão estar certos e se vai ser o tal do massacre. Eu ainda tô com o pé atrás com esse time, vamos ver o que vai dar. Arthur, obrigado mais uma vez, cara. Até a próxima. Obrigado, Felipe. O que é uma semana após a outra. Se terça passada a gente tava metendo pau em todo mundo, hoje a gente já tá num podcast muito mais leve, muito mais feliz e que a gente pode acabar a semana com 2 vitórias aí impactantes. Tati, obrigado mais uma vez, parabéns de novo e obrigado por tirar um tempinho aí pra gravar no dia do seu aniversário. Gente, eu que agradeço o convite, sempre muito feliz de participar com vocês, inclusive achei que demorou, tá? Fica aí a dica pra me chamar mais vezes. Uma semana feliz pra gente, espero que seja um Thursday Night bem contente. E bora lá, bora aí. Vamos ver se o Patriots renasceu das cinzas ou vai ter outro apagão. Eu espero que não. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't